Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, mais um RuivoCast. Hoje, RuivoCast Empreendedorismo. Vamos contar a história do Guia do Construtor, que surgiu há 23 anos e até hoje está presente na cidade de Sorocaba, fazendo a diferença na vida dos empresários do ramo da construção e, evidentemente, diretamente para as pessoas que utilizam desse tipo de serviço do mundo da construção civil, né? Tudo isso contando também a história do Marcel, né? O Marcel Freze, que é o criador desse conteúdo maravilhoso que você vai conhecer a partir de agora no RuivoCast Empreendedorismo. Aliás, é o Marcel Freza. Sorry, vamos lá. Esse Freza seu aí tem alguma coisa com algum ator, não tem cantor? Tem algum Freza aí no meio aí? Tem sim. Será? Tem algum aí, eu acho, viu? Eu tô associando você a ele, um artista. Tudo bem, Marcelo? Tranquilo. Só na boa? Tranquilo. Bom ter você aqui. Obrigado, prazer, viu, estar com você aqui. Sempre bom, né? Sorocaba sempre muito fresquinha, né? Com certeza. Você anda durante o dia tranquilo pela cidade e sempre um calor intenso, não é verdade? Exatamente, exatamente. Cara, que legal receber você aqui. Fico muito feliz de poder contar a sua história, né? Você que teve essa ideia há 23 anos e que continua firme e forte com o Guia do Construtor, né? Exato. Você é de Sorocaba? Não, eu sou nascido em São Paulo. É por isso que tem sotaque. Então, pode ser. Aí, não aprendeu a falar ainda chuveninho? Tchau. Mas já tô aqui, já uns 25 anos, mais ou menos. Quantos que eu tô anos aqui tem? Eu tenho 39. Você é novo, né? É. Você veio para Sorocaba por quê? Então, meus pais já tinham sondado aqui a cidade, mas a gente tinha mudado de São Paulo para uma cidade que chamava Cruzeiro, que fica perto lá de Aparecida do Norte. Conheço. Né? E aí, de Cruzeiro, a gente resolveu vir para Sorocaba, porque eu e meus irmãos, a gente estava querendo fazer colégio técnico, essas coisas, e a gente acabou vindo para cá por conta de estudo e tudo mais, né? E seu pai fazia o quê, seu pai? Meu pai trabalha até hoje na área de fundição, né? Metalurgia, fundição. Ele metalúrgico? Ele é consultor hoje nessa área de fundição. Legal, hein? Ele vai para os Estados Unidos lá, tal, fazer as mesmo? consultorias, porque ele começou muito cedo no Senai com isso. Então, nessa área da fundição, como derrete ferro, essas coisas... O cara tem que ser bom nisso. Precisa saber ter muita experiência na área, né? Ele é muito conhecido nesse meio da fundição da metalurgia. Você tá brincando. Ele já ficou no México, agora tá nos Estados Unidos, daí ele foi chamado para África do Sul também. Odair, o nome dele. Um abraço pro Odair, parabéns para ele, né? Legal. Você vê, e é uma formação técnica. Sim, ele fez a formação inicial no Senai, né, de mecânica geral, que eu também fiz aqui. Como no o Senai sempre foi importante. O Senai. Até hoje, né? Sim, o Senai, eu tenho parceria com ele até hoje aqui em Sorocaba, que a gente faz. E depois ele fez tecnólogo nessa área de metalurgia, né? E aí hoje... É um baita ramo, não é? Com certeza, eu não vejo você andar pra rua assim, o que você faz? Eu sou como é que é? Pra uma fundição. Eu trabalho com fundição, você viu isso? Né? Vai chegar com o cara ferrando todo mundo aí. Exatamente. Viu? Fundição tem um nome meio... Viu? Mas então, você não vê, você vê? Não, é difícil mesmo. Tanto é que hoje ele coordena nego que faz pós-doc na área lá, pela experiência que ele tem na área. Deve conhecer muito, hein? Com certeza, gosto. Que loucura o trabalho dele. E aí, seu pai resolveu vir para Sorocaba atendendo a necessidade de vocês? Isso, ele veio depois de um tempo que a gente já estava em Sorocaba, ele veio trabalhar na Metso ali, né? Na área de fundição da Metso na época. Você já estava acostumado com cidade pequena? Cruzeiro é cidade pequena. Então, a gente estava mais ou menos acostumado, né? Porque a gente saiu de São Paulo para ir para Cruzeiro. E aí lá a gente que não deu certo lá? Por conta de estudo, né? A gente queria a escola. Não tinha Senai lá. Isso, não tinha Senai, tinha que ir para outras cidades. Meu tio morava aqui em Sorocaba, né? Tá, e aí a gente veio aqui para casa dele, gostou da cidade, é perto de São Paulo, né? Pra gente ir. Sua mãe, seu pai e 3 irmãos. E 3 irmãos. Aí a gente mudou ali no Jardim Simos, ali no bairro. Né? Eu morei a vida inteira lá. Ah, é? A gente morou ali na Alameda dos Crisântemos, ali num prédiozinho. E aí meus pais compraram um terreno no condomínio aqui em Sorocaba e foi por conta da construção desse terreno que veio a ideia do guia, entendeu? Ah, foi por causa disso? Exatamente, Porque viu dificuldade na época? Então, foi mais ou menos assim, né? Na época que a gente estava ainda em Cruzeiro, meu pai, ele foi fazer uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro, né? E ele trouxe do Rio de Janeiro um guia parecido com o Guia do Construtor, no mesmo formato, só que para o comércio em geral. Só que na época eu tinha 14 anos de idade, né? Meus irmãos também mais novos.
E ele trouxe... Liga de passagem, tinha internet. Putz, imagina, né? 20 bote aí, 25 anos atrás aí, mais ou menos. E ele falou, nossa, olha que ideia bacana do cara, e trouxe pra gente ver. E ficou uma coisa meio no ar, porque a gente falou que era meio que muito aberto, né? Você tinha que vender pra todo mundo, entregar pra todo mundo, não tinha muito foco, né? E aí ficou aquilo no ar. Quando a gente mudou pra Sorocaba e eles começaram a construir a casa, eu tava voltando pro meu pai de um compromisso que a gente tava, e meu pai do meu lado começou a reclamar da obra. Ele, puta merda, preciso do telefone de um cara de madeira, preciso... E a gente era novo na cidade, não tinha nada. Páginas amarelas. Aí ele começou a falar aquilo, começou a pipocar as coisas na minha cabeça. Eu falei, nossa, e se a gente pegasse aquela ideia, que era o guia, tipo, geral, e fizesse só para a área de construção, a gente ia saber para quem entregar, saber para quem vender, e aquilo começou a me estimular, né? Eu cheguei naquele mesmo dia de noite em casa, que eu sempre, assim... Em casa, eu sempre dormia com meu irmão no mesmo quarto, a minha irmã em outro quarto, né? Meus pais em outro. Aí tinha um computador entre as duas camas, peguei o computador, peguei a lista telefônica da época e comecei a digitar tudo que era da área de construção no Excel, da lista, para eu ver se tinha um público legal. E, comecei a ver que... Quantos anos tinha? Tinha 17. Caramba, que percepção. 17, cara, 17 anos. Sem experiência nenhuma de publicidade? Não, nada. eu tava na época... Fazendo curso técnico. Qual que era a minha visão na época, né? Eu queria fazer faculdade de mecatrônica. Legal. Aí eu vi, na época, que mecatrônica juntava 3 áreas de conhecimento, né? Que era mecânica, eletrônica e informática. Aí minha ideia... foi fazer 3 cursos técnicos para eu chegar para a faculdade já com conhecimento de bagagem, né? Você uniu os 3 cursos separados que na faculdade juntavam na mecatrônica. Então eu consegui passar naquela época no Senai, né, de mecânica geral no Senai, sabe que você faz aquela provinha para passar, que você fica lá no Senai fazendo curso. Aí eu fazia Senai de manhã, almoçava lá no Senai, que tinha um bandejão lá do Senai e tal, almoçava lá. Pegava um ônibus, ia para o Rubens de Faria de tarde, que eu tinha conseguido passar também no Rubens de Faria, que é outra escola técnica aqui, fazia eletrônica de tarde no Rubens de Faria, e aí jantava no bar rodoviário que tinha lá na esquina e subia para a OSE de noite fazer processamento de dados com cursinho colegial, cara, na época, para você ter uma ideia. Foi meio doideira. Quanto tempo isso? 4 anos? Foi durante 3 anos, quase 4, Caramba. Tinha época que eu tinha, 8 provas num dia, entendeu? Tipo, aí você chama, pai, tem formatura de novo. Tem formatura de novo. E foi muito louco, assim, porque isso me deu uma bagagem, uma visão de conhecimento para eu poder desenvolver as coisas que eu estava fazendo. Imagina o diferencial seu na faculdade em relação aos outros. E depois eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, na Exanc, que é a atual Atron hoje. Mas você fez mecatrônica? Não fiz, daí foi bem nesse meio do caminho, porque na época, com 17, eu tinha carteira pelo Senai da empresa que eu trabalhava, que era a Index. E na Index é assim... Você já trabalhava, então? Na época, com 17, sim. Porque quando você está no Senai, você tem as empresas te contratam e pagam para você estudar. Sim, o pequeno aprendiz. Isso. Aí eu era o pequeno aprendiz, né, da Index. Então, quando eu estava trabalhando, estudando no Senai, eles me pagavam para estudar. Quando eu estava de férias do Senai, eu ia para a Index trabalhar. Porque você não tinha horário. Exatamente. Aí o que acontece? Nesse meio do caminho, eu peguei férias do Senai e também da empresa. Foi bem nesse momento que veio a ideia de fazer o guia, que eu estava no período mais ocioso. Você estava de férias. Estava de férias. Milagre, hein? Exatamente. Eu estava de férias da empresa e do guia. Aí eu comecei a ficar entusiasmado, né? Listei lá. Aí cheguei para minha mãe, né? Na época, falei, mãe, putz, quero fazer o guia, né? Tal, eu tava com a ideia para meus pais. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, não sai lá da empresa. É alguma coisa que você tem, pelo menos, né? Que é fixo ali, que você sabe o que você vai fazer e tal. E eu quis sair de qualquer jeito, né? Cabeça CLT, hein? Vai vendo, Aí é muito louco como você percebe que o universo começa a conspirar, né? Coisas começam a acontecer. Sincronicidade. Exatamente. Porque quando eu voltei para trabalhar, depois das férias lá na empresa, estava meio que quase acabando o tempo de estágio, né? Pelo Senai. E o RH me chamou para conversar, porque eles queriam saber se eu estava gostando, para saber se ia efetivar ou não. E eu falei que estava com novas ideias, que eu tinha gostado bastante do trabalho, mas que não era isso que eu estava procurando. Você saiu do certo para ir pro duvidoso. Exatamente. Corajoso, hein? Mas assim... Filho empresarial.
Foi como começou ali, né? Eu peguei o guia, eu lembro que no começo, assim, eu começava com a ideia de falar do guia, né? E começava a ligar para algumas pessoas, falando, ó, tô com uma ideia de fazer um guia para construção e tal. Muita gente falava, não, meu, você começa esses negócios aí, some com o nosso dinheiro, esse negócio não vai dar certo. É porque só para lembrar que na época que ele está falando, gente, as revistas realmente tinha muito golpista no mercado. Tinha nego que vendia contrato de publicidade e naquela época o empresário era meio inocente, porque eram coisas novas. Sim. Então em Sorocaba nós vivenciamos muito disso. Então era muito comum as pessoas terem essa. E tinha mesmo, tinha nego que saía aqui com a pastinha, vendia contrato, aparecia com revista, ou fazia meia dúzia só e pronto. Exatamente. Tinha jornal de bairro, jornal de Zona Sul, tinha revista de tudo quanto é lado. Então é o que tínhamos na época, né? Então eles tinham razão. E aí o que acontece? Eu falei assim, vendo essa demanda e essa dificuldade de eu conseguir, eu falei, quer saber? Eu vou fazer a edição de lançamento de graça para vocês verem qual que é a ideia do projeto. Consegui juntar 40 parceiros na época que aceitaram fazer de graça. E cada um entregou sua arte. Isso, eu mesmo que fazia. Eu tinha que fazer a arte, bolei o material. Você sabia mexer no computador? Isso, sabia fazer na época do Corel, né? Mexia no Corel, dava o meu jeito. Mesmo assim, tive uma certa resistência para conseguir os 40, mesmo de graça. E daí eu lembro que eu peguei tudo que eu tinha na época na conta, que deu tipo R$600, assim, que eu tinha, né, na conta. Você fez um pouco impresso. E vim aqui na Gráfica Cidade, né, do Ricardo aqui, né, na época, que era na Barão. Aí a hora que eu cheguei lá... Que fim deu a gráfica dele? Então, cara, ele atende hoje, só que coisas mais pontuais, assim, tá ainda na frente aqui ainda na Barão de Tatuí, mais pra frente ali, na subida da Barão, ali onde era o Franz Café, ali na frente, né? Então, quando eu cheguei lá, eu mostrei o projeto, né, pro Ricardo, ele falou assim, cara, legal, tal. Ele falou, quanto você tem? Eu falei, R$600. Ele deu risada, né? Ele falou, pô, cara, R$600 não dá pra fazer nada. Mas era uma grana na época. Sim, na época era, mas não dava. R$300 deve ser uma coisa de uns 5, 6 pau. Aí ele falou, não dá assim, né? Daí eu fui pegando minhas coisas, né, pra levantar, ele falou, senta aí, vai. Tô vendo em você o que eu era quando eu tinha a sua idade. Bota aí um anúncio da gráfica aí e eu faço para você 500 exemplares por esse valor. E aí a gente começou a conseguir tirar a ideia do papel ali, sabe? Com apoio, mostrando essa sincronicidade, sabe? Porque eu acabava tendo essas conexões, assim, com as pessoas que me mostravam que, se eu continuasse no caminho que eu queria, a coisa ia acontecer, né? E aí consegui essa primeira coisa dos 500, né? Quando eu fiquei lá esperando, né? Pô, o guia chegou o guia lá 500. Putz, e agora? Como é que eu vou entregar isso aqui, né, cara? Há 23 anos atrás era muito caro entregar o material pelo correio, né? O correio e as empresas também não era barato. Entregar de carro eu não podia, né? Não tinha idade para dirigir, também era muito caro o combustível para fazer toda a distribuição. E aí, o que eu fiz, cara? Na época, eu andava muito de patins, né? Inline, né? Inline, gostava de andar com a galera e tal. Aí eu peguei, comprei uns envelopes, né? Pro guia. Escrevi aos cuidados do proprietário os envelopes. Colocava os guias dentro dos envelopes, traçava as avenidas principais de Sorocaba, General Carneiro, Itavuvu e tal. Joelheirona... E entregando de patins o guia nas lojas, né? Na descida de um lado, entregando nas lojas de construção. Pegava o cartão e anotava atrás com quem eu tinha que falar depois, não parava para falar com ninguém. E aí passava uma semana, uns dias, eu passava a vender, me vestia melhor. Porque na loja você já pegava o nome do dono, né? Isso, eu falava, entrega pro proprietário aqui esse envelope. Quem que é o proprietário? Isso, e botava atrás do cartão o nome do proprietário. Entendi. E ia embora, e não parava para falar com ninguém. Aí passava uma semana, uns 10 dias, me vestia melhor e chegava nas lojas. Você recebeu o guia do construtor aí? O cara, recebi, passou um moleque aí entregando de patins pra mim, trabalha pra mim e tal. Falava, os caras, alguns pegavam, né? Falavam, é você, né, tal, sou eu mesmo e tal. E já virava assunto pra conversa, né? Pra gente conversar. E foi assim, cara, durante quase 3 anos. Pra 3 anos? 3 anos, assim, fazendo o guia, entregando de patins. Em alguns momentos, assim, a minha mãe, né,
me ajudava a ir de carro em algum ponto específico para eu fazer alguma distribuição, tinha que entrar em condomínio. Então, desde o começo... Mas você começou a aumentar, a primeira tiragem foi 500. Isso, daí eu aumentei para 3 Então vamos mil. saber, como é que foi a reação da venda da primeira? Isso, então, o pessoal, a hora que recebeu... Volta né? no passado lá. Isso, o pessoal, a hora que recebeu a edição de lançamento, né? Por isso que a gente colocou como lançamento, porque não tinha custo pro anunciante, né? Aí eles viram que era um trabalho sério, que eu tava falando sério. Muitos falavam assim, Marcel, eu tô confiando mais em você do que no seu projeto. Então eu vou te dar um voto de confiança para ver até onde você vai, sabe? Muito novo, né, tal. Às vezes eu marcava reunião com os caras, eu já tinha a voz um pouco mais grossa, tal, na época. E eu escutava os caras falando, manda o Marcel Freza entrar aí, né? Aí entrava só eu, assim, com o guia na mão. Os caras, mas é você que é o Marcel? Não, sou eu mesmo, tal. E falava a ideia e tal. Mas isso na primeira edição? Na edição de lançamento já. Daí, da edição de lançamento... Quanto você vendeu de grana na primeira? Cara, dos 40 anunciantes, eu consegui vender para pelo menos uns 30 fecharam comigo, dos 40. Quanto que era na época? Cara, eu cobrava, tipo... R$50 por mês para eles estarem, sabe? O guia era um por mês? Não, ele sempre foi de 4 em 4 meses. A gente sempre teve esse fluxo, né? Você cobrava R$50 reais por mês, todo mês. Que dá o total de R$200. R$200, que era na época do anúncio. Da época do anúncio, só o anúncio no guia, entendeu? Isso, a dinheiro de hoje seria mais ou menos quanto? Cara... Hoje os anúncios aqui estão 250 por mês, né? 300 que a gente cobra, né? Entendi. Dá R$1.000 mais ou menos. Entendeu? Então, e aí assim, você pegava, é interessante, né? Aí você cobrava por mês, os caras, você mandava boleto, alguma coisa, não? Na época eu tinha que ser tudo, era... No Pix? Nem Pix, né? Não tinha nada. Era só cheque. Nossa, tinha muito cheque na época. Você pegava cheque? Eles pagavam o contrato, assinavam o contrato, já grampeavam os 4 cheques no contrato, entendeu? Então tinha várias coisas que aconteciam, né? Mas era legal que, assim, meus pais, eles me incentivaram bastante no começo, assim. Meu pai falava assim, paga a gráfica que o resto eu dou um jeito, entendeu? E eles iam me ajudando, podia... usar o telefone de casa, minha mãe às vezes me fazia um trabalho de motoboy, assim, de me levar um contrato ali, cobrar um cara. Então isso sempre foi legal, assim, esse apoio empreendedor vindo dos pais, porque isso é uma coisa que eu acho legal na vinda empreendedora das pessoas, é que a família incentive isso, né? Minha mãe, assim, eu lembro quando era pequeno... E eles eram CLT, né? Porque o seu pai era empregado de metalúrgico. Sim. Minha mãe, na época, ela foi mais dona de casa mesmo, né? Mas o meu pai, ele sempre veio da indústria, né? E eu fui trabalhar isso, cara, em terapia mais pra frente para entender, né? O porquê que eu não tive, às vezes, assim, tive o apoio deles, mas meu pai virava e mexia e falava, tem certeza que esse negócio vai dar certo? Porque às vezes ele via lá com dor de barriga, se ia pagar uma conta, se ia dar certo. Ele tem certeza, não é melhor você arrumar um emprego de verdade? E eu sempre com aquilo, né? Não, pai, é o que eu quero, é o que eu gosto de fazer e tal, né? Então... sempre teve essa caminhada, assim, né? Que loucura. E aí foi o primeiro. O primeiro já fez 3 mil, é isso? Depois eu pago? Isso, daí eu já comecei a conseguir ir para 3 mil. Aí você foi lá no Alexandre, né? Isso, no Alexandre. Aí chegou no Alexandre, tô com a grana agora. Isso, aí ele já foi botando mais fé, né? Já foi vendo que eu tava crescendo, que tava conseguindo. Como é que você fez para distribuir os primeiros 3 mil? Então, aí eu já comecei a deixar um pouco em cada loja, comecei a criar parcerias com os condomínios de Sorocaba e com as instituições. Eu lembro que, não sei se você chegou a conhecer o Sarracini do Sinduscom aqui de Sorocaba, que é falecido, né? O Sarracini, desde aquela época, a gente foi grandes parceiros, ele sempre foi um grande mentor para mim também, que é da indústria da construção, né? E os condomínios começaram a me liberar para entrar, porque o guia ele tinha uma defesa legal que eu era uma utilidade pública para o condômino. Por quê? Os donos das obras sempre tinham dúvida onde achar os lojistas e profissionais da área de construção. E as administradoras dos condomínios nunca gostavam de indicar esses profissionais. E eu entrei bem numa veia assim de fazer a ponte entre esses dois. Esses dois públicos. Dava retorno pra caramba pros caras. Exatamente. Então tinha nego assim, cara, que chegava lá na frente do guia com o carro zero e falava, isso aqui é retorno do guia, cara. Tipo, o cara fechou uma vez
uma manutenção inteira na Votoran, na indústria da Votorantim Cimentos, com manutenção de vidro. Ele pegou assim um contrato de 1 ano com os caras. Então ele falou assim, o Gui às vezes não me dá muito retorno, mas o retorno que ele me dá é um retorno que me dá um resultado alto, porque é retorno de construção. Mercado de construção. Exatamente. Uma obra que você fecha... E a maioria de que anuncia nesse mercado aqui tem dinheiro. Exatamente, exatamente. Tem dinheiro. E assim, e aí aos poucos eu comecei a escalar o guia, né? Hoje a gente são 60 mil exemplares por ano, né? São a cada 4 meses, são bastante. São 20 mil exemplares que a gente imprime. A gente cobre hoje 70 condomínios hoje de Sorocaba, de distribuição. Alguns condomínios eu consigo autorização para entregar porta a porta para todos os condomínios, para todos os moradores. Inclusive, a gente está numa parceria que ainda é um spoiler aí para o pessoal, com o Marcelo, do Jornal do Condomínio, que é um trabalho para o guia ter mais relevância ainda dentro dos condomínios, para a gente poder estar acessando também. A gente entrega para 500 indústrias, que é para o departamento de compra. O mercado de indústria consome muito material de construção. Então a gente bastante, 500 indústrias é bastante. A gente, belo mailing. Na verdade, a gente busca o departamento de compras dentro da indústria. Então a gente tem muito parceiro que fala, pô, Marcelo, guia, eu trabalhei dentro do departamento de compras da empresa, como você precisa fazer 3, 4 orçamentos, o guia me ajudou demais nessa parte, né? Então a gente faz isso, fora todos os lojistas que a gente tem o dispositivo do guia, que é um displayzinho que fica no balcão da loja, né, com o guia, que a gente tem 150 pontos hoje na cidade ligados à área de construção. Ou seja, o know-how da distribuição com eficiência você já tem. Exatamente. Né? Já apanhou, já levou, tinha que se apanhar, já porrada para todo quanto é lado, e agora já... Exato. Que é o processo de maturação do projeto, né? Exatamente. O interesse... Você tem algum critério para o anunciante estar aqui ou não? Qual o critério que você tem, ou a pessoa pagou e entrou? Então, primeiro o que a gente faz? Que pergunta complicada. Então, o ideal o que é, né? A gente sempre procura referências dos clientes que estão entrando. Porque a pessoa vai pegar, por exemplo, vou pegar um anunciante aqui, vamos lá, vou pegar um anunciante aqui, vou ligar para esse anunciante, não vou falar o nome, porque não é o caso, né? Mas não por não falar o nome do cliente, mas não vou fazer uma coisa mais pejorativa aqui. Aí eu ligo para esse cara aqui, aí de repente ele não faz o serviço, não presta atenção, entendeu? Hoje, por exemplo, pra você ter uma ideia, de 5 anos para cá, a gente está investindo muito na parte online, o site, o aplicativo. Tanto é que o site do guia, a gente quer transformar ele como se fosse um TripAdvisor de construção. Coloca o site aqui para nós, guia, por favor. Por quê? Quando a pessoa entra no site, você consegue ver os mais bem avaliados dentro do site, as pessoas avaliarem os profissionais, principalmente quem é mão de obra. Esse é o comportamento do usuário maior. Então, a gente tenta trazer sempre com que as pessoas que utilizam o guia, eles avaliem as pessoas. As pessoas entram muito no site? Sim, a gente tem... É comum entrar em site, gente? Estou perguntando porque a gente não entra muito em site mais. Então, pois é. Na verdade, o trabalho que a gente faz hoje, assim, há 5 anos, 7 anos atrás, quando começou um boom forte na parte online... Eu não sei. Eu participei no processo do Sebrae aqui de Sorocaba de aceleração de startups digitais, né? E aí, na época, a gente conseguiu ser contemplado com esse processo de aceleração e foram quase 4 meses aí de treinamento intensivo para a gente melhorar e trazer uma proposta digital diferente para o público. Né? E as pessoas perguntavam para mim, né? Pô, Marcelo, o Google, né, vai acabar com você vai ter que sair do mercado e tal. E o meu modelo mental sempre foi que o Google, na verdade, ele tem que ver o site do guia como uma referência de busca na área da construção aqui em Sorocaba. Então, na maioria das palavras-chave que você vai procurar aí hoje, tipo andaimes em Sorocaba, piscinas em Sorocaba, telhas em Sorocaba, o guia está entre os primeiros no ranqueamento orgânico do Google. Ou seja, quando ele vai buscar, ele vai acabar entrando no seu site. No site, exatamente. Quantas mil visitas tem no site? Cara, a média hoje é de 50 mil visitas, tá? Por mês. A gente já teve 98 mil acessos em um mês específico. Bastante. É um belo de ainda mais quem entra nesse lugar, não é por curiosidade, é nem que está procurando pesquisar. Exatamente. Ou seja,
não importa a quantidade. Eu falo que importante é a qualificação da audiência. Exatamente. Né? Você tem uma audiência dessa extremamente qualificada e segmentada. Exatamente. Parabéns. Exatamente. Fantástico. Porque daí ele vem de várias maneiras. Eles vêm por matérias que saem no blog, né? Que são bem ranqueadas, ou também por o blog é muito importante para dar relevância para o site, né? A jornalista sabe disso, né? Exatamente. Muito interessante. Então é isso, assim, você me pergunta, né? Muita gente fala, primeira coisa que eu falo, gente, antes de contratar um cliente que está anunciando aqui, primeiro, olha no site, vê se as avaliações dessa pessoa, vê também se ele está em mais de uma edição do guia, porque é um cara que tá com a gente direto, é um cara que tá certo com a gente, que paga em dia também o próprio guia. Então, são pessoas que, assim, precisa pedir referência. Não adianta só ver aqui e contratar. Vou te Tem dar que uma ver. ideia. Quer uma ideia? Fala. O cliente novo não vai gostar, mas os velhos vão adorar. Você agora, quando for para o anúncio, você tem um espacinho, não tem? Sim. A sangria que fala, né? É, um espaço. Aqui você fala assim, ó. Tantos anos. Não, coloca aprovado, tipo pequenininho aqui, tipo um... De verificação. Verificação, entendeu? Ah, então. Seria legal colocar verificação. Aí o cara fala assim, mas como que eu faço para ter essa verificação? Depois de um ano que estiver com a gente, papapá. E aí, pode ser porque isso aí é que é bacana, você dá credibilidade, Claro que dá credibilidade, aprovado, porque você já sabe que o cara tem histórico, não tem, né? Tanto é que a gente fez esses tempos, né? R$50 aqui. Dá 50 aí. Você outra coisa, e você vai ver, e o anunciante que vai comprar vai... Meu Deus do céu, a vendedora é muito bonita. Com certeza. E uma coisa assim, que até no último happy hour que a gente teve do guia, a gente fez uma homenagem para os clientes mais antigos do guia, né? E eu pensei assim, que a gente tinha uma meia dúzia, né, de clientes que estavam com a gente há bastante tempo. E a gente teve uma grata surpresa, né? Que a gente teve 2 clientes com mais de 17 anos que estavam com a gente direto, pagando todo mês. Vototintas e o outro, se eu não me engano, RDS Pisos, enfim, e tinha mais uns 30 clientes quase que tinham mais de 12 anos, né, que estavam com a gente direto. Você funciona, né? Funciona, exatamente, porque assim, a proposta, né, Alex, desde o começo a gente ser um vendedor a mais para o cara na rua, né, ser um vendedor a mais para o cara na rua para trazer orçamento para o cara. Porque a gente nunca teve a proposta de ser uma revista, né? Com matéria. Por que você fala assim, se eu tivesse que buscar no Google, essa pergunta vai virar a capa, viu, Jujuba? Né? Porque o que me dá mais segurança? A busca no Google ou no guia do construtor? Exatamente. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Acho que o usuário ele tem que estar ali, ele tem que estar esperto com todas as ferramentas que estão na mão dele. O guia do construtor ele vai trazer boas referências para ele, com certeza. A gente está preocupado com isso. Porque o Google ele é aleatório. Todo mundo tá ali, Google, você busca, você acha. Isso, mas no Google ele pode ver, por exemplo, se ele tem boa reputação nas avaliações dele também no Google. Ele pode tentar... A gente já pensou em também fazer parceria com o Reclame Aqui, para que os clientes possam também analisar como está o perfil de cada cliente ali naquele local, né? Então, assim, a dica de ouro façam buscas de referência, sempre. Contratos grandes, né, que é a nossa área da construção, é legal você ver lugares que ele já fez obras, né, e ter boas referências é o mais importante, com certeza. Porque quando você anuncia no Google para você ter uma referência, custa caro hoje, não custa? Custa caro hoje também pro cara, porque também só pode 3, né? Tem gente que normalmente pula os patrocinadores, sabia? Exatamente. É o que a gente costuma fazer, na verdade. Eu, por exemplo, Instagram com patrocínio, sabe aqueles patrocínios que é de vídeo, de espiritualidade mesmo que seja, qualquer coisa. Eu pulo tudo. Eu não entro. Saiba mais aqui, eu não entro. Você entra? É difícil. Patrocínio não entro, não. A Priscila fala que entra porque é Instagram, né? Mas eu não entro. Olha lá, entra. De patrocínio, eu não dou credibilidade, parece que eu não dou muita credibilidade. Por isso que a gente faz todo o investimento em orgânico, porque o orgânico são os sites mais clicados, são os de mais referência. Sim, porque a referência vem em cima dos blogs que você cria, que são as matérias, né? Exatamente. Fala na minha, garota. Aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Não, mas isso aqui é uma coisa regionalizada, então, né? Tá ali há muitos anos. Sim. Então, apesar de a gente falar assim, Alex, está dependendo do papel, sendo que online resolve. Mas ele é um conjunto, ele é uma plataforma de multimídia hoje. Exato. E aqui o papel tem muita gente
acima dos 40 anos, Aham. 40 anos, vá, que ainda gosta disso aqui, ó. A gente tem, na verdade, um estudo que a gente fez junto com o Sebrae aqui de Sorocaba, que a gente chegou nesse ponto, né? Vamos deixar de fazer o impresso, ficar só no online. E aí, Não, era tiro no pé. todo o estudo acabou mostrando que a gente precisava ser um veículo de propaganda O2O, que eles falam. Todos os seus clientes aqui têm acima de 50 anos. O Rafael da Meadeira tá com 60, o Rafael da Meadeira. 65, Rafael, né? É todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui tem... Meu Deus do céu. Ó, o Fred Cordeiro aqui tá com 70 já. É o pai dele. Porque se você se posiciona como um veículo O2O, que é com online e offline, você está nos dois momentos da vida do cara. O2O, que é online e offline. Sim. Porque O2O. você tá lá, o cara tá construindo, uma hora ou outra, ele vai numa loja de tinta. Daí ele vai ver o guia lá no balcão. Aí ele vai numa madeireira, vai lá, vai procurar madeiras em Sorocaba, no Google. Acha o guia também. Então ele vai falar, pô, esse guia aí tá em vários lugares, deixa eu ver o que é esses caras. E o papel do cara que começa, a dor do cara que constrói e reforma é tão grande que tudo que é segmentado da área que vai facilitar a vida dele, ele acaba pegando. Como é que o guia consegue entrar no meio dos construtores, por exemplo? Cara, bom, você não pôs essa pergunta aqui. Aliás, você não pôs pergunta nenhuma. Você está fazendo trabalhando na raça. Você está me testando, hein, Marcelo? Vamos ver se é bom mesmo. Testando, hein, Marcelo? Cola na minha, filho. Como é que você chega nesses construtores? Porque hoje tem muita obra que o serviço é contratado pela construtora, né? Sim. Na verdade, o que a gente faz, né? A gente tem um mailing muito grande. A gente tem um mailing muito grande de empreiteiros, arquitetos, construtores. A maioria das lojas de Sorocaba, elas recebem o guia, né? Todas as lojas de tinta, de telha, de madeira. A gente tem um software dentro da empresa que eu ajudei a criar, inclusive, né? Na época... Do processamento de dados. Exatamente. Porque eu usava muito planilha, né? Planilha, Excel, coisa toda para organizar. E aí eu comecei a falar, não, preciso de alguma coisa para organizar minha planilha de clientes e tal e tudo mais. E aí comecei a criar os módulos, né? E aí tinha um amigo meu que é programador e ele me ajudou a criar o software do guia, que tem tudo organizado, a parte de distribuição, contratos e tudo mais, pagamentos, que ajuda a organizar isso. Então, pelo software, eu consegui pegar, por exemplo, o mailing de várias listas telefônicas, da internet, para a gente poder ver o que a gente tem, o que a gente não tem, cadastrar esse pessoal. Hoje, esse mailing, eles recebem todo pelo correio, né? Que são os nossos leads, que acaba revertendo para a gente poder trazer mais parceiros e anunciantes para o guia. Entendi. E aí também chega para o construtor também. Chega para o construtor. E a gente faz hoje, que é um projeto novo que a gente está emplacando hoje, que é um sistema de captação de obras que a gente está lançando dentro do guia, que é uma pessoa que a gente contratou, que vai começar inclusive segunda-feira, que ela vai entrar em contato com todos os construtores, parceiros nossos e donos de lojas, para pegar 5 obras que eles já atenderam nos últimos meses, para a gente ligar para o dono dessas obras, para falar assim, olha, aqui é do Guia do Construtor, eu queria te mandar o guia na sua casa de graça para você conhecer o nosso trabalho. Posso te mandar? Para a gente fazer um cadastro de proprietários de obras em andamento, né? Para a gente poder ter um mailing grande aí de obras realmente que estão quentes. Mais uma na veia, né? Exatamente, porque daí o cara vai receber em casa bonitinho o guia e a gente quer ver se emplaca um canal de promoções para que ele possa receber promoções quentes da semana. Às vezes, por exemplo, ele está na fase de pintura, de elétrica, ele consegue se conectar com promoções aí atuais do mercado, né? Teve algum momento que você quis desviar a sua atenção para um outro negócio e parar com o guia ou não? Quais foram os desafios? Cara, os desafios maiores, assim, foi sempre eu comigo mesmo, né? Tipo, aquela coisa de você achar que não vai conseguir vender, que os clientes estão falando muito não, que você não está conseguindo fechar contrato. Durante a pandemia, por exemplo, você passou bem? Cara, foi uma época que eu mais vendi, na verdade, assim, porque eu conseguia mostrar para eles que eu estava junto com eles no desafio da pandemia. Eu fiz... E a construção foi um aquecimento enorme, né? Ferrado, assim. Por exemplo, eu começava, assim... É aquela história, né? Se a gente começa sempre a olhar para o cliente, o que ele está precisando, quais são as necessidades dele, você está sempre um passo na frente. Eu comecei a perceber que vários clientes começavam a me chamar no particular para saber
quais os condomínios de Sorocaba estavam abertos na pandemia para entrar caminhão. Aí o que eu fiz? Peguei alguém na minha equipe, fiz ligar para os 70 condomínios e a gente montou uma tabela desses 70, quais condomínios estavam liberados para obra, quais não estavam. Isso é a prestação de serviço para eles. Exatamente, tudo de graça. Fiz para eles também, por exemplo... E a maioria estava fechado? Cara, na verdade não, eles estavam parcialmente fechados para alguns tipos de coisas, né? Para coisas mais específicas. Mas construção, como sempre era coisa mais aberta, né, ao ar livre, a construção sempre acabou que, às vezes dava uma travadinha, mas passava 2, 3 dias, liberava. Aí a gente foi fazendo esse trabalho de comunicação com os clientes, né, tipo, muitos não tinham nem no WhatsApp, assim, aquele selinho, né? Estamos trabalhando mesmo com segurança e tal. Aí a gente fez esse selinho para todo mundo, disponibilizava. Então, mas voltando à pergunta, qual foi o momento que você quis parar em algum momento? Cara, parar não. Na verdade, assim, vinham os desafios, tem 3 coisas, assim, que eu acabo levando para mim sempre, né? Que eu aprendi com o guia, que é ter foco, persistência e paciência. Que é o que eu acabo... são dicas que eu dou para os amigos que estão aí empreendendo e entrando. Porque muita gente falava assim, pô, Marcelo, por que você não cria um guia de carro também, um guia de noiva tal? Eu falava, cara, eu quero ser o melhor de construção e ponto final, sabe? Esse sempre foi a minha levada, assim, nesse sentido. E paciência para a gente saber que nunca é no tempo que a gente acha que vai ser, né? E persistência para ir... assumindo essas coisas, né? Você fala que tem o podcast que você fala de espiritualidade, né? E o guia, quando fez 10 anos, cara, eu tive um burnout muito grande, assim, de querer largar tudo mesmo. Esse foi uma época bem forte, assim, porque eu tava com uma filial do guia em Campinas na época, que eu tinha formado um cara para ficar em Sorocaba. Eu fiquei 2 anos em Campinas, o guia em Campinas estava decolando. E aí, do nada, o cara de Sorocaba, que era meu coordenador geral, pediu para sair. E aí eu fiquei numa sinuca de bico. Para eu formar alguém, para fazer o que ele fazia aqui para mim, ia demorar muito tempo e eu não conseguia andar com os dois ao mesmo tempo. Aí, é desafiador mesmo. Aí eu tive que fechar Campinas, voltar para Sorocaba. Depois de 2 anos trabalhando. Depois de 2 anos. Pensa que não é tão simples assim, né, gente? O cara se dedicou 2 anos, treinou alguém aqui. Mas, viu, esse é o processo do mundo empresarial, né? A gente tem as nossas dores que são violentas às vezes e que serve como aprendizado de maturação, porque às vezes a gente às vezes a gente também fica com o olhinho um pouquinho maior que o estômago. A verdade é essa, não é? Em todos os setores da vida. Sim. Eu sempre fui assim também, entendeu? E não tiro a sua razão de também tentar, mas deve ter sido complicado para você. E aí você teve burnout. Burnout. Aí eu voltei, tive esse processo. Chamei a equipe, assim, coloquei a empresa no lugar, assim, né? Chamei a equipe e falei, galera, preciso tirar uns dias que não tô legal. Aí eu lembro que eu peguei, passei na Decathlon, comprei um monte de coisa que eu sempre quis, de acampamento e tal, e fui pro Petar. Tinha uma placa do Petar, assim, na Raposo. Não sei se você conhece lá o Petar. Conheço, do lado do hotel do meu amigo, lá o Paraíso Ecológico. Isso. Lá em Ribeirão Branco? Petar é Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Então, mas é que tem vários lugares, tem por São Miguel, tem ali por Ribeirão Branco, depois de Capão Bonito. Então, eu geralmente vou ali por Apiaí, Poranga, aquela região ali. Entendi. Que é a maior concentração de caverna da América Latina. E o campo energético daquilo é muito grande, porque a Mata Atlântica é muito presente, e a biodiversidade ali é extraordinária, além de ter comprovação de a maior quantidade de pássaros existentes. Você não tem noção o que tem de pássaros, cara. Além de entrar naquelas cavernas que é inacreditável. Mas eu nunca fui lá. Nunca foi. As cavernas ali, a experiência assim, mas surreal. O Silvio Santos, né? O filme é bom, mas... Nunca foi. Não, nunca assisti, mas é muito bom. E daí? E aí lá, cara, eu tive assim eu dei uma revisada assim no caminho que eu tava seguindo assim na minha vida, porque eu queria meter o pé em tudo. Só que daí eu falei, putz, se eu meter o pé em tudo, daqui a pouco acaba o meu dinheiro, eu vou ter que criar alguma coisa para me dar dinheiro. E aí, o que estava me incomodando? O que estava me incomodando é que a sensação que eu estava tendo é que, eu tinha criado uma empresa para me dar liberdade e eu estava me acorrentando no meu próprio negócio. Esse é um problema Eu sério. sentia aquela corrente pesada me aprisionando. Eu tinha 10 anos que eu estava com guia e nunca tinha tirado férias, entendeu? Eu nunca tinha tirado esse tempo. E aí, a impressão que dava, cara, é que eu estava subindo uma montanha sem fim. Que um dia... Porque
Sorocaba tava legal, aí eu ia para Campinas. Campinas, daí ia ficar legal, daí eu tinha que ir para outra cidade. E nunca eu ia ter aquele momento que eu ia amarrar minha rede, ia poder descansar. E aí eu falei, não, cara, eu não quero isso para mim. E aí eu fiz um combinado com Deus, com o universo. Falei, cara, o negócio é o seguinte, eu vou dar 3 partes do meu tempo para um projeto que eu acredito, né, para trabalhar, suar a camisa, porque é gostoso trabalhar, né, cara? É legal você sentir que você tá trazendo algo, que você tem algo para contribuir na sociedade, né, na comunidade que você tá, legal. Mas eu sempre quis pegar um tempo para mim, para eu fazer coisas que eu sempre quis, para eu fazer nada se eu quiser, porque sempre tem aquela cobrança, né? Você não pode estar parado que você é vagabundo. Você não pode estar ali quieto numa rede, descansando, que você tem que estar sempre produzindo. E isso é uma coisa que eu comecei a perceber que é cultural, né? Uma coisa que vem da sociedade pra gente. E eu não queria isso pra mim. E aí eu falei, bom, já que eu não consigo ficar um mês fora de férias, eu vou começar a ver como seria eu ficar 3 semanas trabalhando e 1 semana de folga. E vou testar isso durante 3 meses. Vou ver o que vai acontecer. Cheguei pro Sorocaba, né? Meus amigos, donos de empresa, falei, cara, tive essa ideia, eu vou começar a trabalhar 3 semanas e folgar 1. Os caras, pelo amor de Deus, não faz isso, cara. Você vai falir teu negócio e tal. E falei, cara, Matrix, né, cara? Eu vou falar, cara, eu vou fazer isso de qualquer jeito, porque eu tava num pé que eu já ia meter o pé em tudo. Então eu tô fazendo 3 para 1. E comecei a fazer. E na época eu tinha feito uma pós-graduação de sustentabilidade integral. E uma das aulas que eu tive foi de pensamento sistêmico. Não sei se você já estudou pensamento sistêmico. Não. Pensamento sistêmico, ele vem do Peter Senge, né? Que é o pessoal lá dos Estados Unidos e tal, que estuda como o pensamento sistêmico ele imita o jeito que a natureza funciona. Principalmente na parte administrativa dos negócios, né? O modelo mental convencional da parte administrativa, ele é piramidal, né? Você tem a hierarquia e a base nunca se comunica com tanta facilidade com a cúpula, né? Das organizações, das empresas. E no modelo mais do pensamento sistêmico, é tudo em enlaces retroalimentados, circulares, que é o jeito que a natureza funciona. E no pensamento sistêmico tem um negócio que é assim, quando você está muito próximo de algo, ali no dia a dia, é como se você tivesse com um quadro muito próximo do seu nariz. Você só consegue ver o que está na sua frente. Quando você tem coragem de se afastar um pouco, você consegue ver o quadro por inteiro. E no pensamento sistêmico tem um negócio que é quando você consegue ver o sistema por inteiro, você consegue achar um ponto de alavancagem. Ponto de alavancagem é onde você coloca o mínimo esforço e você consegue mexer o sistema todo. Mas para você fazer isso, você tem que ter coragem de se afastar do sistema. Daí quando você se afasta do sistema, muitas vezes a sua mente ela passa a ter uma atmosfera diferente daquela que estava acostumada. Portanto, é como você fazer uma viagem. Quando você sai de um ambiente e entra em outro, a satisfação, o prazer que lhe é dado naquele momento é grande porque a mente ela fala assim, opa, eu estou em algum lugar diferente. Exatamente. E aí, naquele momento que você entra nessa mansidão, você se conecta e vem os insights. Exato. Por isso que eu falo, empresário inteligente é aquele que viaja bastante, porque nas viagens ele busca criatividade. Exatamente. Para fazer a diferença no negócio dele. Porque num dia que você está com o quadro na sua frente, você não consegue pensar. Você não vê. Legal. E isso me deu uma energia, assim, inacreditável. E aí você começou a tirar férias de 1 semana. Exatamente. Você sai, tipo assim, numa sexta-feira e volta no outro domingo. No outro domingo. No outro domingo. E A empresa continua funcionando. E onde você ia no começo? Cara, eu sempre gostei bastante de fazer travessia em montanha, ir para cidades próximas aqui, né? Petar, Cananéia, Brotas, fazer viagens maiores, Foz do Iguaçu. Ficava. Entendeu? Porque é aí que é a grande questão. Quando eu voltava com faca no dente para fazer o negócio acontecer. E já vinha com cabeça. E a cabeça já estava sabendo a próxima qual que ia ser. Porque daí eu pegava o ano e fazia, né? 3-1, 3-1, 3-1. E aí eu analisando, né? Essa aqui que na próxima já tem um feriado, então eu jogo para a semana do feriado. Então tinha semanas que tinha um feriado já ali, então eu organizava 3 dias da minha semana e ficava com 10, entendeu? A empresa sempre continuou aberta, funcionando, a galera trabalhando normal, e eu conseguia ter esses momentos de... você já fazia o que essa moçada da internet faz agora? Como é que chama esse pessoal que trabalha fora, na internet? Como é o nome, Júlio? Home office. Não é home office. Home office é na rua, quando viaja.
Nossa, gente, esse pessoal que trabalha em outros lugares, profissão desses caras que trabalham na internet, que viajam de um lugar para o outro. Ah, influenciadores? Não, mas tem um nome. Não, é tipo um home office em outro lugar, você consegue atender de qualquer lugar. É isso. Mas eu Esqueci sempre. o nome. Eu sempre legal. tentei... E você fez isso e continua fazendo? Fiz, cara, faz 12 anos que eu faço isso. Você tá brincando. 12 anos, cara. E eu, assim, eu sempre aconselho meus amigos, Parabéns, né? Hoje, porque é um obrigado. desprendimento muito grande. Aham. Bom, eu não faço diferente. Eu não faço diferente na minha vida inteira. Nômade digital. Nômade digital. Isso. Você antecipou o que eu é chamado hoje de nômade digital. Aham. Isso dentro do mundo do minimalismo é muito legal, porque é um desprendimento. Eu vi uma frase essa semana que eu achei interessante. Elas na praia, correndo para malhar, e elas foram para a praia na quinta. Tá. Que era para ir na quarta, nós fomos na quinta. Uhum. Aí ficamos na praia na sexta, sol, sábado sol, domingo sol, terça sol, segunda sol e terça sol. Legal. Dos pô. 5 dias eu corri 4. Legal. E aí nessas minhas, né, você vai ouvindo algumas coisas assim. Aham. Aí tem o cara que fala assim, ó, felicidade, Uhum. felicidade eu uso como, a grande felicidade é quando você tem capacidade de gerenciar os seus vazios, né? Sim. Mas sim. felicidade, assim, é quando a gente passa a ter necessidade de menos. Uhum. Né? Menos é mais, cara. Menos com é certeza. mais. Quando você passa a ter necessidade de menos. Sim. Então, quando você passa a ter necessidade de menos tempo para poder fazer as suas coisas, isso é muito bom. Isso é uma liberdade, tanto. Exatamente. Parabéns. E hoje, assim, eu assim... E aí você perdeu o medo, né? Com certeza. Você sabe que lá é capaz que o negócio renda mais do que você tem aqui. Exatamente. E tudo muda da filosofia, do jeito que você treina o seu time, que você faz as coisas, né? Porque hoje, assim, eu tenho uma equipe que me dá um suporte, assim, incrível, né? Então foi pra essa fazer época, isso. foi o mais importante. Foi período uma ruptura que mesmo. você largava a mão de tudo, né? Ia Exato. trabalhar lá na indústria de fundição. Fundição. Né? Ia tá fundindo. Ia ter que trabalhar na fundição. Sim. Ou você continuava com o guia e no fim continuou com o guia. Exato. Mas aí veio também nesse período, nós tivemos um grande desafio que foi a internet, né? Sim, 2012, 2013 para cá, tivemos aí anúncios que eram no Facebook. Naquela época você anunciava 10, 20 reais no Facebook, você tinha 30 mil pessoas que viam seu anúncio, porque hoje a gente sabe que há uma malandragem no meio da internet para o dinheiro, né? Quem paga mais aparece mais. Hoje virou uma mídia caríssima. Sim, exatamente. Mas na época era muito barato. Como é que você enfrentou o desafio do período da internet mesmo? Aquela hora que ela veio forte para você. Assim, cara, primeiro que foi uma época, assim, difícil. Assim, Fora os cornetas, né? Para com isso, meu. Ninguém quer mais impresso. Primeiro que assim, cara, eu sempre tive uma filosofia própria, assim, que quando eu preciso, que eu tô enfrentando um desafio e tal, eu tento ir buscar conhecimento, né? Essa coisa de tentar conhecer mais do negócio para eu poder ver e enfrentar o problema de uma maneira diferente, né? Então, como eu comentei há pouco tempo, né? Quando veio essa coisa de vários clientes falando para mim, ó, tem que estar atento aí Instagram, hein? Internet não sei o que do Google. Vários começaram a me falar isso daí, eu falei, isso daí é uma coisa que eu preciso prestar atenção e é uma coisa de vida ou morte para o meu negócio. Começou a atacar coisas em mim, né? Eu tenho vitiligo, né? Que é uma doença autoimune. Tenho também uma outra que é miastenia, que me dá um pouco de pitose no olho, tal. Como é o nome? Miastenia grave. Miastenia grave. Quem trata isso é oftalmo. Então, ela pega miastenia, ela pega a parte da sinapse, isso, da sinapse, é neuro. Na época começou, tipo assim, essa outra começou a aparecer, porque eu me vi meio encurralado com situações profissionais e eu precisava enfrentar. E eu era muito do offline. E eu não queria ir para o online, porque o online é muito rápido, ele é muito agitado. E eu não queria. Só que daí eu entrei num conflito, numa guerra muito interna, difícil, né? Muito forte. Entendo você. E aí, cara, eu lembro que eu vi uma divulgação do Sebrae falando dessa aceleração de startups digitais. E eu fui lá numa palestra do Sebrae, do primeiro módulo que teve lá no SESI de Sorocaba. E a hora que eu vi aquilo, algo dentro de mim falou, Marcelo, você tem que estar lá, cara. Você tem que fazer essa aceleração. Foram quase 150 empresas inscritas e foram 11 selecionadas para fazer. E a gente estava entre as 11 que foram selecionadas. Teve que fazer
pitch, ir lá pro parque tecnológico, fazer um monte de coisa. Você foi. E fui, me joguei, sabe? Me joguei, já aí começou a atacar esse lance do meu olho, um monte de coisa. Aí meus pais pensavam que eu tava com coisa na cabeça, de tumor, daí começou a procurar um monte de coisa. A pressão começou, né? Por causa da internet. Isso. Aí E o medo também de não de ter perder mais... tudo, de perder tudo, de eu ver que, né, que não ia dar certo mais, que era um sonho que não ia continuar mais e tal, entendeu? E foi aí que eu busquei esse conhecimento, e através de lá eu consegui criar novas ferramentas para o guia. Tanto é que o site do guia hoje, ele é praticamente um aplicativo já do guia, o próprio site. Então você faz os orçamentos pelo site, você recebe notificações pelo site, através do site você clica, já fala direto com o WhatsApp de todos os parceiros do guia, Instagram, tudo mais. Hoje tem uma plataforma. Exatamente, é uma plataforma para facilitar a vida do cara que está construindo. Então o cara que anuncia hoje, comprei um anúncio no guia, o que eu levo tanto? Explique melhor para ele. Eu sou meio burrinho, explica para mim. Então, então, o cara fica, é lógico, além dele ficar dentro do guia, né, que ele vai estar ali... Você tá me vendendo agora. Bom, além de você ficar dentro do guia, que é a parte impressa, que você vai estar em 3 edições no ano, em 60 mil... Cada tiragem de 20 mil. Isso, sai sempre uma edição no começo do ano, em fevereiro. Aquela bela pergunta que na mídia impressa a gente sempre faz, né? E eu acho que a maioria desses clientes... deve ter feito, principalmente só vendendo, né? Como é que você comprova a sua tiragem? Então, a gente tem primeiro uma gráfica que é muito conhecida, que é a Graphic Gil de Tu, né? Certo. Eles imitem o nosso comprovante de tiragem, a gente faz todo o acompanhamento, né? Para que eles possam ver o trabalho que a gente faz lá. Perfeito. E, assim, é realmente a experiência que a gente tem de mercado, assim, a gente não estaria tanto tempo se a gente estivesse fazendo um resultado legal. Perfeitamente. Então, assim... Além do guia impresso, né, que sai uma edição em fevereiro, junho e outubro, você já é ativado na nossa plataforma, que é o site e o aplicativo. A gente tá... Já tem um plus lá. Tem um plus lá, que aí você fica mais ranqueado dentro da plataforma. Por exemplo, se você digitar lá madeireira, vai estar lá a tua arte, com todos os seus botões ativos, né, no Instagram, WhatsApp, como chegar na loja e tudo mais. Fora isso, você também está no aplicativo, que é na Play Store e na Apple Store, que o nosso site está encapsulado nessas plataformas de aplicativo também, né? E fora isso, o que você acaba também agregando, né? Os clientes acabam entrando num grupo do WhatsApp nosso, que são dos empresários que anunciam com a gente. Hoje a gente tem mais ou menos 180 parceiros que anunciam, né? Empresas e profissionais. Então a gente tem um grupo do WhatsApp que chama Eu Preciso, né? Foi muito engraçado essa história aí do grupo do WhatsApp, porque eu tinha um pouco de receio de criar um grupo com todos os meus anunciantes. Só que é aquele negócio. Um fala, outro fala, por que você não cria, por que você não cria e tal. Porque você é o cabeça do negócio. Aí tinha um amigo, né? Eu tenho um amigo que é o Igor, da Associação Comercial, né? O Igor. Inclusive, eu faço parte da diretoria lá da Associação Comercial de Sorocaba. Ele me convidou para a chapa. A gente está fazendo a reeleição agora, inclusive. E ele me convidou justamente para defender os interesses da construção dentro do comércio de Sorocaba, né? E aí o Igor, ele tem um grupo até hoje que chama Eu Preciso. Não sei se você conhece o grupo que ele criou na época. E esse grupo... ele foi muito interessante porque ele tinha regras claras. Não podia, ele tinha lá regras do grupo na descrição, não pode ficar mandando bom dia, não pode assunto de política, pornografia, só para você não pode divulgar a sua empresa, nem propaganda, só quando você precisar de alguma coisa você fala lá, preciso de pedreiro, preciso de motorista. E aí eu tomei a liberdade, falei com o Igor, quero criar um Eu Preciso só para o Guia do Construtor, posso? Ele pode, vai em frente e tal. Adicionei ele no grupo e a gente criou esse grupo de empresários do Eu Preciso, do Guia, que estamos já faz uns 6 anos aí online. E ajuda muito o empresário, porque ele pode pedir tudo que ele precisar ali. Preciso de cozinheiro, preciso de um lugar para alugar chácara, médico. Então, a gente criou esse ponto também de apoio, que quando o cara é anunciante, ele é adicionado nesse grupo. Fora os eventos que daí ele é convidado a participar com a gente. Então, nesse grupo, você vai mandar essa entrevista sua para a turma ver. Com certeza. Vou inclusive, adicionar a Pri no grupo, se ela quiser, ou você, para vocês estarem dentro ali, se precisar de alguma coisa tal, porque a ideia é essa, né? A gente estreitar aí nossa parceria, né? Muito bom, parabéns. Que legal essa ideia. Ou seja, então quando o cara anuncia aqui, ele tem o site,
tem o aplicativo, tem esse canal pelo WhatsApp. Tem muita coisa, né? E os eventos, né, Alex? Tem foto e vídeo? Ah, não, vamos colocar a internet. Vamos colocar a internet pra gente ver os eventos. Agora vamos falar dos eventos, né? Isso. Você tem o café da manhã que você faz nos condomínios? Exatamente. Esse aqui é o Happy Hour. Esse evento, assim, a gente tá já na 8ª edição desse evento. É lá na Cervejaria Imperatriz. Conhece lá? Então, eu conheço a cervejaria, mas eu nunca fui no evento do Guia lá, né? A próxima edição do evento, inclusive, vai ser agora, dia 21 de março, lá na Cervejaria Imperatriz. E esse evento a gente criou, Alex, porque assim, teve umas 4 edições. Inclusive é legal você fazer nos eventos, de repente você pode fazer o podcast externo, que eu faço cobertura social externa, né? Sim. Sabia disso que eu faço hoje, né? Legal. Pra várias empresas. Você foi no jantar da Associação Comercial, né? Eu faço Sim. lá, nossa, foi um desafio naquele. Imagino. O primeiro foi desafiador. Fizemos ao vivo, que loucura! E assim, o Happy Hour foi bacana, que foi uma ideia, inclusive, da Bruna, que está aqui, que acabou trazendo para a gente fazer, que foi assim, durante 4 anos a gente teve um evento lá no Parque Tecnológico que chamava Desafio da Construção, que era um evento que era a realização do Guia do Construtor, junto com o Sebrae e o Senai aqui de Sorocaba. Certo. E durante esse evento, o Guia... a gente percebeu que o momento que a galera mais gostava era de ficar lá no meio, na confraternização, trocando ideia com a galera. A hora que começava a palestra, as coisas, era um custo a gente tirar todo mundo de lá para jogar o pessoal para escutar a palestra. E aí a Bruna... não é todo mundo que tem gente que não é todo mundo que tá disponível a querer aprender, né? A pessoa ela tá na matrix dela, na rotina dela. Então quando ela tem uma vaga para fugir um pouco daquilo... Sim. Um shopping, um bate-papo com os amigos ali. Exatamente. Aí a gente falou, por que a gente não pega só a parte que a galera gosta e faz uma edição especial disso? E aí, quando a gente fez a edição de lançamento, que a gente fechou numa cervejaria, na época foi na Happy Brew, né? Foi um sucesso, assim, porque a gente pegou uns patrocinadores, a gente colocou lá que os 100 primeiros litros de chopp iam ser por nossa conta, é um evento gratuito que a gente convida todos os parceiros do Guia. E cada parceiro pode convidar 2 amigos da construção para ir, que ainda não são anunciantes, para aumentar também tanto a nossa carteira quanto a conexão. Né, exatamente. Lógico. A conexão, né? Sem nenhum custo para ninguém ali. Aí o que acontece? A gente começou a perceber que um evento mais descontraído, mais descolado, fazia com que o pessoal se soltasse melhor para o networking. E aí a galera começa a falar. Exato, começa a tomar um sonzinho, aí das 6 às 7 a gente faz uma palestra sobre algum assunto quente no mercado. O pessoal fica empolgado, sabendo que vai ter um shopping depois. Isso, exatamente. Já vem, essa última aí tinha quase 70 pessoas só na palestra, né? E nos eventos vão em torno de 150, 160 pessoas. Né? O Marcos, ele falou sobre vendas aí nesse último, né? Então o evento a gente faz 3 vezes ao ano, que é o Happy Hour Networking do Guia do Construtor. Vai ter agora o próximo, dia 21 de março. Você está super convidado para a gente poder fazer alguma bagunça lá junto. E aí, no meio do ano, Alex, a gente faz uma rodada de negócios estruturada junto com o evento, que tem um salão ali que a gente faz uma parceria com a Associação Comercial de Sorocaba e faz uma rodada de negócios estruturada, que são com as mesas. Legal. Que toca o sino, troca... Para a gente poder estimular e ensinar a galera a fazer networking. Porque muita gente da construção não sabe fazer direito, cara. E a gente, inclusive, durante a cerveja ali, a gente faz aquelas rodadas em pé mesmo, para a galera coloca um número na credencial, se une aí e tal, para quebrar o gelo e tal. Então é um evento assim que dá super certo, o pessoal adora, né? Inclusive, tem uma outra coisa que a gente lançou há um tempo atrás, se você quiser, da maquininha de cartão estava lá do evento, antes do anterior. Vê se você vê uma foto, tem umas bexiguinhas, que a gente recebeu uma proposta, Alex, da Evo, ela é uma subadquirente de cartão de crédito, e ela procurou a gente para fazer uma parceria falando, Marcel, você quer ter uma maquininha de cartão do Guia do Construtor? Para que a gente possa fazer com que o guia... Porque, assim, uma coisa é uma empresa aqui ter uma maquininha da loja dela e tentar brigar por taxa para a loja.
Outra coisa é o guia do construtor ter a maquininha dele e você ter 30, 50, 100 lojistas que estão credenciados, porque seu peso de negociação daí é totalmente diferente com a operadora. Entendi, opa, super inteligente. Entendeu? E aí a gente começou a trabalhar a ideia da maquininha de cartão do guia, né? Então, depois a gente mostra aí para vocês que foi realmente uma coisa que a gente lançou faz mais ou menos uns 6 meses e a gente está crescendo aí bastante E o pessoal está no aderindo. trabalho. Exatamente, aí, ó. Eu já vi a foto aqui. Então. Aí, as maquininhas vêm adesivadas, né, com o guia do construtor, tal, tudo certinho. E a gente consegue as melhores taxas de antecipação, né, de quem faz muita antecipação, de pagamentos e tal. A gente consegue ter um preço bem competitivo aí de taxa. O pessoal está aderindo? Tá aderindo, cara. A gente está fazendo todo um trabalho agora, um a um, explicando, fazendo um trabalho, porque daí a gente consegue ter um ganho, uma porcentagem em cima de tudo que gera dentro no volume, né? Isso aí, lógico, super inteligente. Né? Então trabalho. Os eventos também, então, além do anúncio aqui, o aplicativo, né, e toda a comunicação que você tem interna com esse grupo de pessoas, tem os eventos que acontecem e que os anunciantes têm acesso, né? Inclusive levando convidados. Realmente é um conjunto de coisas que tem que ser feito. Você viu? Malabarismo por causa da internet, né? Cara, nem fale. O malabarismo. A gente foi vítima disso, né? Nós que tivemos editora, tínhamos 65 funcionários e mídia impressa e era mensal, não tinha como continuar com o projeto, porque para manter a qualidade do que nós teríamos, o custo nosso de pessoas era mensal. Para eu fazer isso a cada 3, 4 meses que fosse uma revista, eu teria que manter uma equipe que é mensal para uma revista quadrimestral. Então não tinha como. A nossa condição não tinha como. Eu acho que uma das grandes inteligências do teu negócio foi você ter um período 3 por ano. Você sempre manteve isso, você não teve um olho gordo nas coisas. De querer. Nós, como era uma mídia mais, digamos assim, de variedades. Sim. Ou seja, a gente não tinha a revista 100% vendida, né? Ela tinha 40, 45% de anúncio e 60% de editorial. Nossa. E editorial produzido. Então tinha equipe por trás. Foi quantos anos de revista? 15 anos. 15 anos, 15 né, anos de legal, aqui, 12 anos de tremendo sucesso. Depois foi caindo porque o mercado realmente, porque os números de anunciantes, hoje para anunciar na Bianchini, hoje eu calculo que em 2013, 2014 é 3.500, como deve ser hoje? 7 pau mais ou menos, 7, né? Mais ou menos, por como baixo. É que o cara ia anunciar por 7 mil um anúncio mensal ali, comprar 12 páginas e gastar 100 mil por ano numa revista? Entendeu? Entendeu a lógica? Com certeza. Apesar que as coisas ficaram muito caras, né? Hoje você anunciar em rádio, por exemplo, é caríssimo, né? Eu acho o rádio de Sorocaba caríssimo. Quer dizer, rádio, televisão, se você tiver uma marca pulverizada em tudo, como é que uma loja vai fazer televisão? Não dá mais. E essa lógica dos eventos que a gente acabou Por isso criando, que o segmento funciona. Essa coisa do segmento do evento, inclusive a gente ia mostrar para vocês o café da manhã, né? Cadê as fotos do café da manhã? Mostra do café da manhã nos condomínios. O café é muito legal, porque assim, cara, o café é um momento assim que os caras nem estão esperando. Quem que é? Pro condômino? Não, é pro cara que tá ali na fila para entrar no condomínio. Sabe aquela 6 horas da manhã, a hora que forma aquela fila de carro para os pedreiros entrar? Você dá um café da manhã para isso, pro pedreiro, pro pintor, pro eletricista. Então faz aquela fila de carro, a gente vai com todo o time do guia, com os patrocinadores, tá vendo? Tem as sacolinhas, e a gente vai dando café preto, um pão com manteiga, mortadela ali e tal, e vai dando bom dia pros caras. Os caras gostam. Bom dia. Puta merda, os caras adoram. Você tem patrocínio da padaria também? Olha, já estamos quase conseguindo, porque a gente chega e vai... Qual que é a ideia dessa ação, né, Alex? É a gente valorizar a mão de obra da construção civil. Que é importante. Porque se o cara se sente valorizado, é o cara que vai indicar a gente pro dono da obra, que vai falar, pô, vê lá o guia do construtor e tal. E esses caras, é o mínimo que você dá para eles, eles se sentem super conectados. E além do café, a gente tem uma parceria com o Seconce aqui de Sorocaba, externo, não sei se você conhece. O Seconce, ele é como se fosse o hospital do trabalhador da construção civil. Certo. E aí eles vão lá com a gente aferir pressão dos caras, fazer teste de glicemia. Então, é para cuidar mesmo da saúde do trabalhador. Sim, então, a gente faz 2 vezes por ano esse evento, a gente pega 4 condomínios, já fizemos todos os Alphavilles, já fizemos vários outros, né? Chácara Ondina, Cirela. Exatamente.
E os condomínios adoram, assim, é muito legal, porque depois você entra no condomínio, os caras estão usando a canequinha para tomar água ali na obra, para fazer as coisas deles e tal. Então, realmente é uma ação que, assim, que a gente adora muito fazer e faz muito sentido, assim, os patrocinadores adoram, que realmente faz a diferença ali na vida dos caras ali cedo. Inteligentíssima ideia. Inteligentíssima. Você é casado? Não sou. Hoje eu tô solteiro. Você tá solteiro? Tô solteiro. Ó, empresário solteiro, atenção, mulheres! Mulheres, coloca o telefone aí, o WhatsApp urgente. Ó. Não pode ficar solteiro hoje, então, vai vendo. Quiser anotar meu Instagram aí também. Viu? O que tem de tarrafa aí jogado na... A mulherada joga de tarrafa, como é que fala? Sarrafo. Sarrafo. Vai trocar o nome, é comigo. Sarrafo. A mulherada joga de sarrafo. Viu? Mas o que tem arrastado de sarrafo vazio é brincadeira, viu? Não acha muita coisa aí. Não acha muita coisa. Agora tu não vai pescar você por aí, viu? Então, vamos ver, né? Olha, desejo mais uns 20 e poucos anos aí de guia. Que legal. Estou muito feliz com a nossa parceria, né? Sim. Fale um pouquinho da parceria. Por que você nos procurou aí? Então, a gente tinha já um trabalho que a gente desenvolvia, né, anteriormente com podcasts, né? Porque a gente sabe, né, que nessa parte digital é super importante a gente gerar conteúdo, né? Conteúdo é o caminho para a gente ser referência, né? Em toda essa parte digital. E o podcast é um jeito bem descontraído e gostoso para gerar conteúdo, né, cara? Eu gosto de bater papo, super me identifico com você, que você também adora, né? Deixar as pessoas à vontade, né? Então, eu acho que é um jeito super bacana para a gente conseguir extrair do nosso público boas histórias, boas conversas. É que todo mundo tem uma história para contar, né, meu? Você vê o tamanho do suador para você fazer esse negócio. Olha, o cara vê pronto hoje, o Marcelo hoje, lindo e maravilhoso, andando pelas ruas de Sorocaba, não sabe que o cara fez foi complicado. Cara, altos então, e baixos. contar a história das pessoas que vão vir aqui através do guia vai ser muito interessante, né? Porque essas pessoas, elas têm muito para inspirar outras. Exato. Porque ser empresário no Brasil é muito complicado. O cara que passa depois de 2, 3, 4, 5 anos, 7, 10 anos para frente com uma empresa, é um vitorioso no Brasil. Exatamente. E é gostoso contar a história. Esse cara, se você espremer, vai sair sangue, não vai sair água, igual aqueles caras que parece cara de chuchu, sabe? Você aperta o cara, a personalidade do cara só sai água, né? Parece chuchu, né? Tem história para contar, né? Tem que ter fibra, cara. Porque todo mundo, você tem aqui, se você senta lá com o empresário, sempre tem ali uma dorzinha para contar, com né? certeza. E a ideia nos próximos tempos agora é a gente, a cada 15 dias aí, trazer 2 parceiros do guia, né, para contar um pouquinho da sua história, para a gente conhecer um pouquinho do segmento, principalmente trazer dicas, né, da cabeça dele, né, por exemplo, um cara que trabalha com fundação, né, olha, quais as dicas que você dá para quem vai começar a construir, para tomar cuidado no primeiro momento da casa dele, de fundação. Então, a gente conseguir trazer esses momentos principais vai ser muito importante para todo o mercado. E nós estamos felizes de recebê-lo aqui com tanta história boa, né? Com uma carteira maravilhosa de pessoas do bem que estão aqui anunciando, que vai ser um prazer poder recebê-los aqui, com certeza. E já pedindo de antemão a todos vocês que sigam o nosso canal, tá aí o Alex Ruivo no YouTube, compartilhem a nossa audiência. Se por gentileza, se possível, também dá um sinalzinho lá, aperta o sininho, que vai ser um prazer ter você aqui. Isso para nós que trabalhamos na comunicação é extremamente relevante, para a gente poder ganhar relevância também na internet aqui no canal do YouTube. Então, se puder assinar, o programa acontece todos os dias. A gente é louco mesmo. Nossa, eu sei que está isso na sua cabeça nesse momento. Acabei de ler o seu pensamento. A gente é louco mesmo. E é essa loucura que move a gente, né? Legal. Olha, parabéns pela ideia, realmente. Talvez o guia impresso em Sorocaba. O que nós temos mais impresso em Sorocaba hoje? Olha, eu desconheço tanta coisa. A própria tem o jornal, né? O jornal Cruzeiro do Sul, não, mas o Cruzeiro do Sul ele parece eu não sei como o jornal consegue, né? Eles estão lá. Mas eu acredito que a audiência do jornal ainda é muito das pessoas de 60, 70 anos aí, que ainda liam o jornal da época e não consegue ficar. Na internet, né? Cruzeiro do Sul? Tá. Tá muito forte, eles têm tipo 100 mil seguidores. Legal. Internet? Uhum. Então, não pode ser diferente, né? Porque é uma marca muito forte da cidade. Exato. Né? Mas o impresso hoje já não... É difícil, cara.
Quem sabe? Filho, se você tivesse o Cruzeiro do Sul na época, você pegou o Cruzeiro do Sul na época que era, Peguei. que era gigante, né? Peguei, claro. O Marcelo, eu conheci ele lá. O Marcelo, Viu? comercialzão. Gigante, né? Sim, sim. Uma vez fui no Cruzeiro do Sul, Ah. bem no começo da revista, eu fui lá fazer uma conversa com o pessoal lá, com o presidente, com o pessoal. Eu falei assim, gente, vocês podiam pegar a Bianchini e colocar uma vez por mês que a gente soltava a revista, ao invés de a gente ficar pagando aquelas... vamos colocar para o assinante de presente. Aham. A ideia era muito boa. Sim. Para agregar, né? Aí o cara falou assim, o senhor realmente parece O senhor está me parecendo uma formiguinha querendo pegar uma carona no elefante. Viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Isso porque era começo, meu. Eu fui muito inocente lá. E foi uma puta ideia. Sim, de colocar claro. a revista, porque a revista Bianchini, por mais que eles faziam aquelas revistas deles lá, a revista era muito feia, até hoje são Sim. feias as revistas. São revistas muito mal feitas. Sim. Porque eles não são revisteiros. Revista é para quem sabe fazer revista. Sim. Jornal é quem sabe fazer jornal. Então, Exato. por isso que a Bianchini tinha tudo aquela diferencial, né? Era uma Sim. equipe de produções voltada para a revista. Pra isso. Então, e aí eu não conseguia, caroninha, a formiguinha, não conseguia subir no elefante. Não, Mas, foi- ótimo. Vai, a gente vai tentando fazer umas coisas, não vai? Com Eu certeza. não sabia, quando o cara falou assim, quem vai fazer a diagramação da sua revista? Eu falei, o que que é isso? Diagramação? Diagramação? O que que é isso? Você acredita? Louco, né? Ai, ai. Marcel, prazer, viu, ter você aqui com a gente. Que agradeço. Desejo o melhor para sua vida. Parabéns aí aos anunciantes que acreditaram desde o começo do projeto, muito legal. E pessoas que cresceram aqui, né, que tem história, agora vocês estão com o canal aberto aqui com o Ruivo Cast, junto com o Guia do Construtor. Eu falo Guia da Construção, mas é Guia do Construtor, né? Porque Guia da Exato. Construção deve ter algum por aí, né? Tem. Deve ter. Não sei se é Sorocaba, mas no Brasil deve ter, né? Sim. O Guia do Construtor, que é um guia que está aqui há 23 anos, fazendo o maior sucesso aqui, com um diferencial gigante. Parabéns pelo seu network, pelo grupo. Obrigado. Né? Ainda bem que você resolveu tirar a sua semana sabática, Meu Deus, nem né? Uma fale, vez por viu? mês, né? Qual que é a próxima viagem? Olha, vai ser, provavelmente, eu vou fazer agora pro Rio de Janeiro, que eu fechei, eu vou fazer Vipassana. Já ouviu falar do Vipassana? O que que é? Vipassana é um retiro de silêncio, 10 dias de silêncio. Vipassana é uma metodologia de meditação que vem da linha do budismo lá que eles passam a essência do ensinamento do Buda mesmo, inicial. Tem no mundo todo, assim, e aí é um ashana que fica no Rio de Janeiro. Eu vou dia 6 agora de março e fico até dia 16. Eu costumo brincar que assim, eu tiro minha semana de férias, eu vou sozinho muitas vezes, só que se a gente nunca tá sozinho de verdade, a gente tá sempre mexendo no celular, lendo, escrevendo. E a proposta desse retiro de silêncio é você deixa o celular na recepção lá, você não pode nem olhar no olho das pessoas que estão lá no lugar e não pode ler, não pode escrever, é realmente uma imersão de silêncio mesmo. Eu nunca fiz isso, tô até um pouco assim com frio na barriga de como vai ser, mas eu acredito que vai ser uma experiência bem Acho legal. que eu Aí. ficaria 10 dias em silêncio. Não. Você, tem que um terror no meu A Bruna acha também que eu não vou conseguir, que eu vou desistir no terceiro dia. 10 dias. Poder falar com o chefe, poder falar com as pessoas que ele encontra na Ele fala assim, eu É. esqueci, não pode falar. E é assim, é um grande desafio. Eu esqueci, Não, a Bruna falou, imagina você lá, tem uma super ideia e não pode anotar em nada, vocês têm que deixar passar, entendeu? E vai ser esse... Não tem papel, movimento. tem caneta, tem nada. Não, não pode, você não pode, entendeu? Fazer nenhum movimento nesse sentido. É só ficar nesse processo. Então, vai ser uma experiência diferente que vai ser o meu próximo passo aí de autoconhecimento também. Tem que né? acordar cedo, alguma coisa? Tem regra? Tem todo um cronograma, né? Acorda 4:30 da manhã, medita, depois tem o café da manhã, aí tem a palestra, né? Medita de novo, medita mais. Aí vai ser isso, e é muito legal, porque o Vipassana, se você procurar depois, é uma ONG que tem no mundo inteiro, em vários países, é gratuita, você não paga, todas as alimentações estão inclusas, tudo, hospedagem. Você não pagou nada? Não, você não paga nada, você faz uma inscrição e fica na fila de espera para ver se você vai ser aprovado. Depois que você é aprovado e você faz, no último dia você pode fazer uma doação para o local se você quiser, que é aberto ou não. Só que, com certeza você acaba tendo tantas revelações que você quer realmente contribuir para que o negócio prospere e atinja mais pessoas, entendeu? Então é muito bonito assim o trabalho que eles fazem, né? Então é essa a ideia aí pro
para os próximos dias. Silêncio. Não vai poder falar mal da vida de ninguém. Pois é, cara. Como é que aguenta? Será que eu vou aguentar ficar comigo mesmo, né? Eis a questão. Será que rola uma ayahuasca, né? Será? Se rolar, você é melhor ainda. Eu já fiz umas experiências com a ayahuasca, mas lá não rola não. Lá é só respiração mesmo. Você tá no caminho da espiritualidade também, né? Tô, eu gosto, cara. É uma... Eu sou que eu apaixonado. me conecto, é. Eu gosto muito. É. Bom, enfim. O que aconteceu? Conversa nossa. Mas assim, eu queria agradecer de novo, Alex, a oportunidade. Obrigado. Eu não acabo, né? Sabe, ó, eu tava olhando aqui, você começou a finalizar, tava no 1h e 5 minutos, agora está em 1h15. Vamos embora, vamos acabar. Então tá. Você fala muito. Então tá. Mas, Alex, ó, queria agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Vai ser uma parceria realmente duradoura e próspera. Para quem não conhece ainda o Guia do Construtor, que é do canal, né, de vocês aqui, sigam a gente lá também, @Guia do Construtor, ou o nosso site. Tá direto aí. Tá. O nosso site também, guiadoconstrutor.com.br. E vamos embora. Obrigado. Embora. Sucesso lá na sua meditação. Obrigado. 10 dias, hein? 10 dias. Que legal. Felicidade. Parabéns. Obrigado pela parceria. E uma ótima vida para você sempre. Feliz vida, porque é o que mais importa. O resto são consequências que a gente vai acumulando aí em virtude do nosso aprendizado aqui na Terra. Um beijo no coração. Até a próxima.